Levantamento e inventário rodoviário com apoio da tecnologia. O palestrante é Rafael Marana Scala. Essa palestra é promovida pela Softplan Planejamento Sistemas S.A. Rafael Marana Scala é formado em Engenharia, Controle e Automação pela Universidade Federal de Santa Catarina. É especialista em desenvolvimento de novos negócios no segmento de mobilidade urbana e gestão de infraestrutura há mais de 10 anos. Atualmente é gerente de contas especiais na Softplan, onde é focado no segmento de infraestrutura e transportes. Convidamos o senhor Rafael Marana para a sua apresentação. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Primeiro, é um imenso prazer estar aqui com vocês, representando a Softplan. Já trouxe aqui uma singela homenagem ao Dr. Anderson, meu povo ali, de Sergipe, que vai sediar o próximo Enacor. É uma famosa ponte ali, que a gente vai falar um pouquinho dela mais à frente. E é muito interessante começar esse evento também ouvindo o Dr. Rivaldo, o Vanderlan falando aqui sobre pessoas, a importância das pessoas nesse processo. Nossa palestra hoje ela tende a trazer muita informação sobre tecnologia para apoio. Então, quando a gente fala esse apoio, vai falando realmente sobre os 3 pilares principais que a gente vai tratar aqui. Primeiro, pessoas são muito importantes para que tudo isso funcione. Segundo, tecnologia ferramental. E o terceiro, processos. Onde que a gente consegue auxiliar muito vocês aqui, tanto na parte de estruturação dos processos, como também no ferramental disponível para fazer a gestão de todo o DR, de todo o departamento ou instituições similares. Aqui dentro, a gente divide a solução CIDER, que é a Solução Integrada para Departamentos de Estradas em Rodagem, em 4 grandes grupos. O grupo de fiscalização, o grupo de operação, o grupo de gestão de obras e gestão de receitas próprias. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse processo, desde o momento em que eu planejo e monto a minha estrutura de construção, depois da manutenção e conservação e operação da rodovia. Então, falando um pouquinho aqui para vocês, nós não vamos falar só de sistema, nós vamos falar também de cases. E a gente pode vir aqui, falar muito, o sistema funciona, o sistema faz isso, faz aquilo, mas na verdade são esses cases que demonstram como que essa junção entre esses 3 processos, pessoas e ferramentas funciona muito bem. E nós estamos trazendo aqui alguns cases que foram muito bem sucedidos, tanto no DR de Sergipe quanto no DR do Distrito Federal também. Cabe falar um pouquinho mais, porque a gente trouxe 2 cases, mas hoje a Softplan já está em mais de 14 estados, milhares de municípios, com esse ferramental auxiliando na gestão da infraestrutura. Então nós temos aí mais de 30 anos de mercado, fazendo todo o desenvolvimento dessa ferramenta e dessas soluções e desses processos, para que realmente a gente consiga trazer para vocês o melhor do que tem disponível hoje em termos de tecnologia. Falando um pouquinho sobre a nossa área de gestão de contratos e gestão de obras públicas. Então, o primeiro passo principal que a gente vai falar aqui é realmente de como construir. E para construir, a gente ouviu aqui a palestra de todo o planejamento, de toda a previsão, de toda a execução e de todo o acompanhamento dessa obra. Só um ponto muito relevante e importante, gente, que ele não se pauta só em gerenciar um determinado pedacinho dessa cadeia. Então, o que nós tratamos realmente foi de pensar não só num item do processo, mas em si, o processo como um todo, na jornada como um todo. Qual é o principal contexto? Obras são atividades complexas que precisam de planejamento, de orçamentação, previsibilidade e execução. Senão, acontecem alguns problemas como esse que a gente viu. Um levantamento do estudo do TCO apontou que 80% das obras que foram auditadas pelo TCU apresentavam indícios de irregularidade. Dentro desses indícios, diversos cenários. Falta de documentação, falta de preenchimento, falta de orçamento adequado. Então, o que nós fizemos? Conversamos muito com o TCU e entendemos que o objetivo principal não é tratar um determinado processo,
mas sim a jornada toda dessa obra. Toda a visão a partir do momento que eu começo realmente a planejar. Então foi isso que nós desenvolvemos, uma grande plataforma que vai ponta a ponta. Desde o momento que eu consigo, do meu planejamento, iniciar os orçamentos para a execução daquelas obras, e aí nós auxiliamos com um ferramental todo associado às tabelas de diferenciais de preço mais utilizadas no mercado, no segmento de infraestrutura rodoviária, o CIPRO, né, do DENIT. Então nós trazemos toda essa atualização para vocês, trazemos diversas referências e facilitamos toda essa orçamentação para a licitação, para o processo licitatório. A partir daí, nós iniciamos o processo de gestão e acompanhamento da execução do contrato. Então nós trazemos toda a informação obtida lá na licitação, como planilha de serviços, cronograma de execução, e vamos fazer o gerenciamento de tudo isso, auxiliando com diversos relatórios, diversos alertas, para que vocês tenham a maior facilidade possível no acompanhamento da execução dessas obras. Na sequência, não adianta só gerenciar, né, ter alertas, nós precisamos acompanhar e fiscalizar efetivamente a execução da obra. Então nós entramos dentro do processo de fiscalização e medição desse contrato, em que a ferramenta vai auxiliá-los a acabar com uma medição em papel, por exemplo. Todo o processo de medição, ele começa a ser realizado dentro da nossa plataforma, desde o apontamento dos serviços, acompanhamento do saldo, das quantidades, tudo de maneira bastante transparente, simples, gerenciadas por perfis de acesso à plataforma e um acompanhamento muito detalhado dessa fiscalização. Então, toda a plataforma vai ter para vocês todo o processo de medição, de aprovação, de liberação, saldos, previsão. Então, isso traz para vocês, gente, muita facilidade no acompanhamento da execução desses contratos. Só que um dos pontos também que o Tribunal de Contas apontou é que faltava muita informação do diário de obras. Então, nós trouxemos também o diário de obras para um aplicativo que pode ser utilizado totalmente offline e que vai ser realizado esse apontamento diretamente no campo, no canteiro. Então, vocês vão ter todo o registro, toda a informação do diário de obras dentro do aplicativo, sendo integrado, assim que tiver disponibilidade de uma rede de internet. E por que isso? Nem todas as rodovias têm internet disponível, né? A gente sabe disso. Então, isso vai facilitar muito para vocês esse acompanhamento. Também, um outro ponto muito relevante para a transparência e acompanhamento, a integração com o sistema financeiro do Estado. Então, nós trazemos aqui todo o acompanhamento das liquidações, dos pagamentos, para dentro da plataforma, integrado ao sistema financeiro aqui do Estado. Isso faz com que o processo de medição e pagamento ele seja totalmente transformado digitalmente. Vocês não precisam mais de papel, de planilhas, problemas com arredondamentos. Isso é eliminado a partir da utilização da nossa plataforma. Um pouquinho na... A partir daí eu trouxe aqui também algumas características da plataforma. Então nós temos ali toda a parte de mural de avisos, que vai alertar o usuário com o seu perfil de acesso das principais atribuições que ele tem, das atividades que ele tem que executar no período. Vai ter também toda a pasta digital de documentos, com publicações, acompanhamentos, medições, aditivos, o que for pertinente ao contrato ele vai conseguir acompanhar. Também vai ter todo o registro de aprovação das medições. Então, como eu tenho perfis de acesso específicos, vou ter o fiscal sendo um dos perfis de acesso, o gestor do contrato, a supervisora de execução contratual, todos eles acessando a mesma plataforma e aprovando isso dentro do processo de validação. Vamos ter aqui toda a parte de reajustamento, registro de alterações contratuais, registro de atualizações do contrato, sinalização automática das medições com direito a reajuste. O próprio sistema já avisa vocês com relação aos prazos de diligência de execução do contrato e necessidade de reajustamento. Ele também limita e traz para vocês a característica e segurança de evitar que quantitativos sejam medidos a maior do que existe de saldo contratual. Coisa que a gente sabe que as planilhas têm uma grande dificuldade, né? Então aqui o próprio sistema já alerta e avisa. Também temos toda a parte de controle de comissão de acesso dos usuários. Então, importante, cada usuário vai ter o seu perfil. Todo usuário vai ter um perfil de acesso específico, com rastreabilidade, com toda uma auditoria do que é feito também, para que vocês tenham cada vez mais transparência e segurança.
Aqui eu trouxe um vídeo para demonstrar um pouquinho o diário de obras. O áudio não está saindo áudio? Não? Agora vai. Por meio do aplicativo Diário de Obras, o responsável técnico da empresa contratada faz o registro e repassa ao fiscal tudo o que acontece no canteiro, diretamente do seu dispositivo móvel. É possível informar o clima de cada período do dia, apontar atividades realizadas, mão de obra e equipamentos utilizados, além de relatar acidentes e incidentes do trabalho. O responsável também pode fotografar a obra através do aplicativo, que incorpora as coordenadas geográficas do local onde foi tirado. As informações são registradas no diário, mesmo em áreas sem cobertura de sinal. No aplicativo ou mesmo no sistema, o fiscal pode inserir observações e aprovar ou fazer ressalvas nos registros, escolhendo também as fotos que serão utilizadas no relatório fotográfico da versão. Os diários não aprovados retornam para o responsável técnico, que acompanha o status do calendário e recebe considerações do fiscal dentro do próprio aplicativo. Gente, o que é muito legal aqui? A gente está falando de um aplicativo. Então, eu tenho todas as informações georreferenciadas, datadas. Então, eu tenho todo o registro do que está acontecendo em campo de maneira oficial, dentro da aplicação. Isso facilita muito a comunicação entre o DR e o executor da obra, lá no canteiro. Então, essa ferramenta é uma ferramenta que tem sido muito utilizada. Ela, inclusive, foi parabenizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que foi um dos precursores aí a demandar essa necessidade, junto com o estudo do TCU que a gente analisou. Então, vejam, a gente começa a fechar esse ciclo, da jornada de execução dessa obra. E isso é muito importante para vocês também. Mas uma das saídas principais que a gente fala, o processo ele só é realmente digital a partir do momento que a gente tem a total visibilidade, uma gestão visual e também transparência acerca dele. Então, é a partir daí que a gente traz também a visualização do que está acontecendo nas obras públicas a partir do mapa de obras. Essa funcionalidade destaca e atualiza para os gestores e para o cidadão os dados gerais e financeiros, prazos de execução, empresa contratada, fiscais, fotos da evolução da obra e outras informações. Navegando no mapa, o usuário pode filtrar os contratos por tipo de obra, bairro, situação, empresa contratada, entre outros. Todas as obras ficam georreferenciadas no mapa, estejam elas concluídas ou em andamento. Com o mapa interativo de obras, você coloca na mão da instituição, do cidadão e dos órgãos de controle uma ferramenta que exibe as ações de forma consolidada e transparente. Essa ferramenta, gente, como eu falei, não é só de transparência, mas é também de gestão visual. Vocês viram ali que ela trata, por exemplo, bairros, Naturalmente, a ferramenta não é desenvolvida só para rodovias, mas principalmente para isso. Então, ali, a gente tem condições de customizar esse acesso, inclusive por distritos administrativos, como a gente tem a situação aqui, por regiões do Estado, por característica do Estado, e ela vai também auxiliar na emissão de relatórios rápidos. Então, vocês conseguem emitir esses relatórios de maneira muito rápida, muito ágil, dentro do próprio aplicativo, dentro do dispositivo móvel, de maneira bastante rápida. Um ponto bem relevante de tudo isso que eu falei, bastante resumido, porque ainda tem alguns assuntos aqui a tratar, é que, além da informação estar no mapa, o próprio sistema gera para vocês um QR Code que aponta para o mapa, mostrando aonde é aquela obra. Então, vocês podem fazer a impressão desse QR Code e incluir na placa da obra, para que qualquer pessoa interessada, chegando lá, aponte o celular e tenha essas informações. Isso é uma das ferramentas que está prevista dentro da nova lei de licitações. Então, a 14133, ela prevê, inclusive no seu artigo 19, que os órgãos que têm competência para a execução de obras, eles devem manter um sistema para acompanhamento e gestão das obras. Aí ele traz algumas características e todas essas características, naturalmente, o CIDER atende e já, então, possibilita que vocês venham a cumprir aquilo que está explícito na lei.
Do ponto de vista, então, de um dos projetos bem interessantes que a gente fez para a Anacorda esse ano, a gente trouxe o Vidas Transformadas. Tudo isso que a gente falou, na verdade, tem impacto no nosso dia a dia como cidadão e no dia a dia da sociedade de maneira geral. Então, nós quisemos trazer aqui um case real, lá do Sergipe, que efetivamente demonstra como é que o nosso dia a dia, essa relação que nós mantemos aqui, impacta na vida das pessoas. Antigamente, entre a Barra e a Aracaju, a gente atravessava ou de Tototó, que é um barco de madeira, e também existiam as balsas. As filas eram quilométricas, eram enormes. Eu ia muito esporadicamente a Barra dos Coqueiros. Num dado momento, eu fui transferido para o município da Barra dos Coqueiros para trabalhar com a agência e precisava me locomover diariamente para o município. E o único meio que nós tínhamos era as balsas. Eu fiquei um pouco triste, né, porque eu saía da minha zona de conforto. O tempo que demorava para esse percurso era algo em torno de 25 minutos a meia hora. E surgiu a criação da Ponte da Barra a partir do ano 2006, que foi um divisor de águas para o desenvolvimento de Barra dos Coqueiros, né? Houve uma grande especulação imobiliária, o comércio local aumentou gritantemente e hoje a gente mora lá. Eu vejo muito o depoimento desse morador da Barra, porque eu também andei muito de Tototó, andei muito de balsa. O próprio DR também usava muita balsa para fazer o meu serviço na Barra dos Coqueiros. E futuramente a Barra vai ter outra ponte. Tem outra ponte também, que vai estar ligando aqui a Tranqueiro Neves à Coroa do Meio. É lindo ver essa importância da ponte para a população. E, lógico, tem toda a importância também a questão da utilização de softwares, para a gente ter uma noção de como está o andamento da obra, de quais serviços estão sendo executados com maior frequência, quais são os serviços que ainda faltam. A caminho da reunião, a gente consegue obter um dado do contrato, ou até mesmo na própria reunião, a gente consegue abrir o sistema. É um sistema totalmente web que facilita essa questão para a gente que é gestor. O sistema SML iniciou desde a primeira ponte, que foi do construtor João Alves. Depois teve a segunda ponte, que foi o Mosqueiro, que é da João Silveira, e a terceira ponte, que é a Gilberto Amado. Todas feitas pelo SML do sistema. Gerando transparência, inclusive. A população pode acessar o site do DR, entrar no mapa interativo e verificar aonde está as obras do DR, qual o valor que a obra custa, se a obra já teve aditivos, qual o valor que já foi medido naquela obra. Então, sim, é uma ferramenta muito importante, principalmente para nós gestores que preza para dar transparência ao dinheiro público para a população. Hoje, o desenvolvimento do Estado também agradece as rodovias, as pontes e muitas mais coisas que está por vir. A gente desenvolveu esse projeto de Vidas Transformadas porque, realmente, às vezes no dia a dia, na loucura do dia a dia, nas atividades que a gente executa e realiza, a gente esquece um pouquinho de quão importante é esse processo, né? O Dr. Rivaldo trouxe aqui hoje um pouquinho desse planejamento, dessa importância e da sensação do usuário com relação ao uso da via. O que a gente traz aqui é exatamente isso, né? A associação entre as pessoas, o processo e as ferramentas que realmente levam a atender a necessidade da sociedade. Só que aqui é o primeiro passo, a gente está falando da execução e o acompanhamento das obras públicas. A gente começa a ter, a partir do momento em que implantou uma rodovia, toda a parte de operação e manutenção dela. E essa parte de manutenção não é das mais fáceis, né? A gente estava vendo um pouquinho desse planejamento que foi feito aqui, que toda a diretoria lá do DERP apresentou, né? E realmente o desafio é grande, o desafio ele é muito significativo, os números são monstruosos, né? E ainda pequenos frente à infraestrutura e à característica do Brasil, mas hoje, aproximadamente, aí, por estudos da CNT, 2 milhões de quilômetros de rodovia, com 220 mil, mais ou menos, 215 a 20, pavimentados. Isso traz para a gente uma característica, né? Muitas vezes, a gente tem um buraco no meio da estrada, né? Muitas vezes, a gente tem uma estrada no meio do buraco. Então, são situações que essa manutenção, por questão de priorização, por questão de demanda, por questão de planejamento, ou por questão de intempéries. Eu sou de Santa Catarina, gente. A gente está embaixo d'água lá, né? Acho que vocês estão acompanhando. Florianópolis, em si, que é onde eu moro, está muita chuva já há muito tempo. E aqui é um pouquinho lá da serra que desce em Curitiba, Santa Catarina. A
A gente teve, né, ano passado, uma situação de intempérie tão grande, tanta chuva, que ocasionou uma situação como essa. Nós temos também situações que nós mesmos não sabemos utilizar, né, a nossa infraestrutura pública. Então, muitas vezes, não sei aqui em Pernambuco se acontece, mas tiros nas placas, vandalismo, pichação, né? Isso vai ocasionando uma necessidade recorrente de inspeção, análise, avaliação e planejamento dessa manutenção. E é aí que a gente entra. Mas a gente sabe também que alguns elementos são mais críticos, como obras de arte, que precisam de uma análise um pouquinho mais detalhada. Esse daqui, para quem conhece Brasília, é aquele viaduto que passa ali, quase que em cima da rodoviária, né, um pouquinho para cá, e passou por uma situação aí, realmente, em que desabou um pedaço dele. Nesse dia, vou contar para vocês aqui, o Fausto chegou ali, ele conhece lá o Adriano, nosso coordenador, trabalha lá no DR. Né? E nesse dia, eu estava em Brasília, eu estava indo visitar o DR, passei por esse elevado aqui. Quando eu cheguei no DR, né, estava todo mundo tomando ciência que tinha caído. Eu não vi ele cair, né? Eu passei um pouquinho antes. Quando eu cheguei lá, caiu o elevado, todo mundo correndo atrás para ver o que tinha acontecido. Imediatamente o Adriano, você passou lá? Então eu entendi, foi sobrecarga. Gordinho só. Então aqui, a gente tem essas características também, né? E tem um ponto aqui bem relevante, que é as obras de arte. Elas requerem ainda uma inspeção mais detalhada, um plano de inspeção mais específico e especializado. O que o SAM, nosso Sistema de Administração da Manutenção, vai ajudar-nos a resolver todos esses problemas listados aqui? Falta de centralização da informação, falta de inventário detalhado, falta do levantamento, da classificação do estado de conservação desses elementos. E que elementos são esses? Não são só os elementos associados ao pavimento, mas todos eles. Toda a parte de segurança viária, sinalização, drenagem. Então vocês vão ter um inventário efetivo do que existe dentro da malha viária do Estado, vão poder fazer toda a classificação e o planejamento de inspeções. O Dr. Rival comentou aqui na palestra anterior, né? Nós temos os nossos times locais que ficam nos distritos e que fazem essas manutenções. Então, a partir de cada manutenção que esse time programar e planejar, ele já vai poder realimentar o sistema com o estado de conservação que ficou aquele determinado elemento. Tanto placas, quanto a sinalização vertical e horizontal, drenagem e segurança. Então é isso que o sistema vai trazer. Trouxe aqui também um pequeno vídeo para falar um pouquinho do case lá do Distrito Federal que eu comentei. O áudio. Na gestão da manutenção rodoviária, sempre focada na excelência do planejamento, na orçamentação e, principalmente, a excelência no apontamento de campo. Com isso, foi necessária a busca de novas metodologias, novas práticas e sempre focadas em novas ferramentas, sendo o inventário rodoviário a base necessária para toda essa implementação. Para isso, foi necessário vencer inúmeras barreiras, barreiras pessoais, barreiras práticas e principalmente voltadas à aplicação da melhoria. Coloca como desafio para nós a implementação de processos integrados, a informatização do inventário rodoviário e também da gestão dessa conservação rodoviária. Como solução, a Softplan, parceiro do DR na área de conservação rodoviária, informatizou toda a parte de gestão, contemplando um sistema que trouxesse a organização dos dados inventariados como aplicativos mobile para trazer a conservação, o inventário, a gestão das ordens de serviço aplicadas em campo. A informatização foi algo extremamente necessário para que esses dados ficassem confiáveis e trouxessem um resultado prático. Como solução final de resultados, o DR teve integridade dos dados coletados, teve a melhor responsabilidade sobre aquilo que está gerindo e a confiabilidade trazida pelas informações coletadas. Isso trouxe um grande ganho para o DR, dinamismo, a certeza
do que ele está fazendo, envolvido com a orçamentação, com os valores que ele precisa aplicar, e tudo isso vai ao encontro de trazer o melhor ganho, tanto para a Bahia quanto para a sociedade. Hoje o DRDF conta com mais de 940 quilômetros de rodovias pavimentadas e inventariados, com todos os elementos que compõem a rodovia, desde o seu pavimento, passando pela sinalização, até mesmo os elementos que compõem o sistema de segurança e drenagem. Também, o sistema informatizado conta com mais de 40 mil elementos vistoriados e cadastrados que apontam a necessidades de sua recuperação, sendo isso gerido só no ano de 2020 por mais de 3.500 ordens de serviços expedidas. Hoje, o DRDF tem uma das melhores ferramentas e metodologias na área da manutenção rodoviária do país. Gente, nós falamos aqui, né, sobre a parte do inventário, inspeção e avaliação do estado de conservação do elemento. Mas uma coisa importante é que a partir do momento que eu tenho esse planejamento, que eu tenho esse levantamento, eu comentei com vocês do nosso sistema de custos e orçamentos lá na primeira fase dessa palestra. A gente vai associar todos os serviços necessários aqui aos referenciais de preço daquele sistema para já estruturar a necessidade de orçamento para planejamento da conservação das rodovias para o próximo ano. Então vocês começam a ter aqui a possibilidade não só de inventariar e de ter o planejamento do que vai ser feito, como também de acompanhar a execução desse serviço. Porque a plataforma ela vai possibilitar que vocês definam a prioridade, que vocês definam as ordens de serviço que vão ser executadas, que vocês gerenciem os contratos de manutenção e conservação e acompanhem cada uma das ordens de serviço emitidas por distrito. Então, isso vai facilitar muito a evidenciação da execução do que está acontecendo no campo, da manutenção, da conservação e do estado atualizado daquele item que foi inventariado, classificado e depois mantido, conservado. Baseado nesse inventário, né, vocês também vão poder montar toda a parte de projeção do ativo do estado de infraestrutura. Porque como eu já tenho planejamento das minhas inspeções, um inventário, estado de conservação, e ele está linkado ao sistema de custos e orçamentos, eu consigo também dimensionar a minha massa de ativo dentro do estado. Eu comentei que dá para realizar toda a execução do contrato. E essa execução ela é realizada dentro do sistema, e os executores, ou contratados, ou por administração direta, eles vão receber as ordens de serviço, as atividades, os acompanhamentos por meio de um aplicativo disponível em campo, que também trabalha totalmente de maneira offline. Eles vão poder fazer toda a evidenciação do que estão executando de atividade em campo, direto nesse aplicativo, e inclusive fazer novas inspeções e novos cadastros de elementos ali dentro do aplicativo. Então, conforme eu vou navegando na rodovia, o aplicativo já vai me mostrando, dentro do meu raio de ação que eu defino, pode ser 500 metros, 1 quilômetro, e ele já vai mostrando quais os elementos cadastrados que eu tenho ali. Eu consigo fazer toda a validação, atualização, e na identificação de um elemento que não está lá, eu posso fazer o cadastro desse elemento, já fazendo, inclusive, a inspeção e a classificação do estado de conservação dele. Isso torna um processo muito ágil, então, muito fácil. Pode ser realizado por mão de obra terceirizada, por mão de obra própria. Como eu falei, dentro do que eu estou executando de manutenção, eu já vou fazendo a atualização dos itens inventariados. Como resultado principal, a gente passa a ter também a gestão visual. Então, como a gente tem essa... Como a gente tem aqui toda a parte de gestão visual, vocês vão poder acompanhar elemento a elemento dentro da coordenada georreferenciada dele, a característica, ícones que representam cada um dos elementos, e acompanhar também a característica e o detalhamento de fotos, vídeos, registros do inventário que foi feito, todo o relatório que foi gerado dentro da própria plataforma. Então isso
facilita muito também do ponto de vista visual vocês conseguirem acompanhar. Aqui nós trouxemos também, né, o que foi possível o DRDF fazer a partir daí, e trouxemos também uma visão de todo esse planejamento. Então lá são 5 distritos rodoviários que fazem essa administração. O sistema já classificou dentro desses 5 distritos, elemento por elemento, classificação de estado de conservação de cada um deles, e a necessidade de orçamento para fazer a manutenção daqueles elementos no próximo ano, ou assim por diante, em termos de planejamento. E aí, nós também montamos toda a planilha de serviços associados àqueles itens que eram necessários, para que a gente conseguisse, então, compor efetivamente o orçamento necessário. E o principal resultado desse trabalho foi o orçamento que o DR precisava para o próximo ano, para fazer a manutenção e conservação de toda a sua malha. Claro, não só tem um número aqui, a gente trouxe, né? Não trouxe exatamente o número do FAUSE lá, é só a título de exemplo para vocês conhecerem como a ferramenta funciona de ponta a ponta nessa área aqui. Nós também trazemos embarcado a solução no BI, uma plataforma de BI para estruturar diversos painéis de acompanhamento para vocês, em todos os módulos que a gente falou aqui, em todos os módulos da ferramenta. Então vocês conseguem aqui tirar relatórios de avanço, de investimento necessário, de itens, de classificação desses itens, e assim por diante, de maneira bastante especializada. Como resultado de tudo isso, gente, o DRDF recebeu uma grande menção honrosa, se tornando uma referência para o GDF, o Governo do Distrito Federal, como uma instituição, né, que deve ser um exemplo adotado como o Departamento de Estradas e Rodagem utilizou uma plataforma de inventário e gestão de manutenção e conservação, pelo TCDF, Tribunal de Contas do Distrito Federal, avaliou a metodologia, a ferramenta e a execução e ficou encantado que recomendou para todo o Governo do Distrito Federal. Então, realmente, novamente, é uma associação entre pessoas, ferramentas e processos que trouxeram aí um resultado bastante significativo. Passando então do ponto de vista de manutenção, a gente entra também na operação. E operação é fiscalização. A gente vai falar um pouquinho de faixa de domínio, claro, o SIDER ele contempla muitos outros módulos, mas eu trouxe aqui a faixa de domínio especificamente, porque ela é uma situação que também auxilia, né, na segurança da rodovia, mas também na arrecadação do Estado, para proporcionar novas priorizações e novas atividades, novas ações. E também porque, assim, quem não é do rodoviarismo dificilmente sabe de faixa de domínio, né? A não ser quem realmente utiliza da faixa de domínio para ter o seu negócio, para ter sua vida livre. Então, é uma situação bastante delicada quando a gente vai precisar que o cidadão se regularize, mas que ele tenha conhecimento, que ele saiba exatamente o que ele precisa fazer. A faixa de domínio não podia ser bonitinha assim, né? Esse é um material que eu tirei lá do site do DAIFER, né? Bem delimitada, bem desenhada, com todas as faixas e extensões garantidas. No entanto, a gente sabe que, na prática, não funciona muito bem assim. Aqui a gente tem, né, faixa de imóvel residencial, a gente já vê algumas, né, o pessoal aqui também está passando faixa fechada após a ponte, né? A faixa de domínio, ela realmente é uma situação que gera, né, imagina um acidente aqui, entra dentro da casa daquele pessoal ali. Então, isso é mais comum do que a gente imagina, isso sim é a nossa realidade, né? Outra realidade que a gente tem bastante também são as feirinhas próximas à rodovia. A rodovia gera circulação, circulação gera arrecadação, né? O pessoal já vê ali a oportunidade de negócio, já instala suas barraquinhas e começa a fazer a negociação. No entanto, aqui a gente vê que as barraquinhas estão praticamente dentro da rodovia, né? Então, sem conhecimento, sem um acompanhamento, uma fiscalização efetiva, o pessoal consegue montar essas barraquinhas aí em 1h30, 2, né? É muito rápido e muito difícil fazer esse acompanhamento. Então, a gente sabe que conscientização e informação é um passo importante também para que eles tenham um entendimento do risco que corre ali. A gente sabe também que, mesmo em processos, né, residenciais, o pessoal sempre quer um pedacinho a mais de terra, né? Esse aqui colocou um murinho ali e quase não leva insegurança à via, né? Mas está tranquilo, ele fez ali o muro dele e agora tem que ser fiscalizado, notificado, vai precisar fazer a remoção disso. Lá no Rio Grande do Sul o pessoal já é mais ativo, né? Lá o pessoal é mais arrojado, exatamente. Não tem essa de na beira da rodovia, não, faixa de domínio
Eu vou para dentro da rodovia mesmo. Já economizo no piso, exatamente. Contra piso não tem problema. É claro, aqui a gente foi para um extremo, né, gente? Óbvio que essa casa não estava aí, mas é por aí mesmo. Se deixar, o pessoal vai vindo cada vez mais perto, para já aproveitar acessos e assim por diante. Então, falando um pouquinho desse assunto, a gente sabe que a faixa de domínio é um item de extrema segurança viária. Muitas vezes, né? Não, mas precisa fiscalizar, precisa acompanhar. Não, é segurança mesmo. Um acidente aqui, entra um caminhão, um rodotrem, um bitrem com 74 toneladas dentro de casa, né? Então é importante que a gente faça todo esse inventário, toda a informação para o cidadão que pretende utilizar e ocupar a faixa de domínio e também as notificações no caso de acessos irregulares. E aí que entra uma ferramenta que vai auxiliar essa relação com o cidadão e também, naturalmente, a transformar internamente o processo de maneira totalmente digital. Então o cidadão ele precisa ser informado, ele precisa entender da legislação, ele precisa entender quais são os documentos que ele precisa enviar ao DR para fazer a solicitação de ocupação e onde ele pode ou não fazer essa ocupação. Isso tudo traz para vocês a necessidade de transitar todo esse processo dentro do DR, análise, vistoria, fiscalização, acompanhamento dos contratos, das taxas de permissão de uso, né, que são anuais, então todo ano preciso reavaliar o meu contrato e fazer essa cobrança. E preciso ter essa relação com o cidadão. Então é por isso que nós desenvolvemos um grande portal de atendimento ao cidadão, que ele vai facilitar que o cidadão tenha conhecimento da legislação, de maneira simplificada, facilitada, o conhecimento e a possibilidade de realizar denúncias. A gente sabe que muitas vezes a gente vê ali uma construção irregular e fica na dúvida de como fazer para avisar, né, ao governo, que ele possa regularizar e parcelar suas taxas junto ao DR, porque isso facilita ele não precisar sair lá do interior do estado e vir até a capital para fazer essa regularização. Toda a parte de envio de projetos, documentos e solicitações por meio desse portal, porque também elimina essa dificuldade de interagir com o DR. Então ele vai fazer solicitações, atualização de dados cadastrais, e ele vai ter o seu portal de atendimento junto ao DR. Se ele for notificado, tiver uma multa, tiver um parcelamento, um pagamento, tudo vai estar centralizado ali, inclusive para empresas que detêm aí vários agentes publicitários, outdoors e assim por diante. Então eu rapidamente vou ter acesso a todos os meus contratos de permissão de uso dentro do DR. Para auxiliar nisso tudo, a ferramenta de acompanhamento georreferenciado vai permitir que vocês também possam fazer vistorias do próprio escritório. Então aqui vocês vão conseguir visualizar por imagens de satélite, que podem ser tanto realizadas por drones, quanto também utilizadas do próprio Google. Então eu consigo já, embora não tão atualizadas, trazer informações do Google que me permitem fazer essa análise, vendo ali, né, a largura da faixa de domínio projetada e identificando potenciais irregularidades e ocupações irregulares. Isso faz com que vocês tenham um cadastro e também, como mostrou aqui o Dr. Rivaldo, aquele trabalho que foi feito, né, com as câmeras, a gente pode navegar dentro do mapa. Aqui pode ser tanto aquele tipo de câmera quanto uma GoPro da vida, né? Eu vou andando ao longo da rodovia, fazendo o registro, fazendo os inventários, não só das ocupações de faixa de domínio, como também dos elementos viários lá de manutenção. Então vejam que é uma plataforma multifinalitária, vocês vão poder utilizar para gestão dos contratos de obras, para acompanhamento do estado de conservação dos elementos, para gestão da faixa de domínio, para áreas de gestão ambiental também. E aqui eu vou tendo todo o registro do elemento cadastrado e já vou ter também a possibilidade de informar se ele é regular ou irregular. E aí já posso montar o meu planejamento de fiscalização. Como resultado principal, nós temos aí também toda a planta, né, com o projeto, o apontamento das larguras das faixas e as ocupações, tanto pontuais quanto longitudinais. Isso facilita muito que vocês acompanhem, visualizando também os elementos que estão de maneira irregular na rodovia, montando aí um planejamento de fiscalização. O resultado também, a fiscalização ela é ocasionada por um aplicativo. Então, no aplicativo, vocês vão navegando na rodovia, vão vendo também no raio dessa ocupação os elementos ali que fazem essa ocupação
e vai permitir que vocês estruturem aqui a notificação, o auto de embargo, o auto de infração e assim por diante. Então, dentro desse aplicativo, que também trabalha totalmente de maneira offline, vocês vão poder fazer a fiscalização e acompanhamento. Também gera diversos painéis e acompanhamentos. E lá no Distrito Federal, que é o caso, né, a gente associou aqui manutenção e operação, eles também tiveram um caso bastante interessante que a gente trouxe para o Vidas Transformadas também. A faixa de domínio mudou a nossa história. Eu já fui garantida há muitos anos, né? Então eu já acredito na história. E na pandemia, né? Eu fiquei sem ter para ir. Falei, vou para a beira da rodovia que é um conceito mais seguro. Então fui lá, eu sei que vai estar passando alguém e eu vou conseguir vender mais coisas. 19 anos irregular, clandestino, e temos aí 5 anos regularizados. Não sabia, eu pensava até que ia colocar uma barraca por aí e começar a vender. E acabei fazendo isso. Mas não é assim. Quando eu vi uma viatura faltar, saí correndo. Quando a viatura chegava, meu pai me ligava: Fabinho, Ber está aqui. Não é possível. Isso não deu muito também, não, porque eles me orientaram bem. Chegou a viatura do DR, começaram comigo a explicar, falou assim: não, essa não pode ficar aqui, você vai ter que tirar. E procura o DR, procura a faixa de domínio, e aí começou a conseguir uma autorização para trabalhar aqui de uma forma legal. Aí foi o que eu fiz, não deu certo. Quem me conheceu, para baixo, para cima, desesperado, montava um ponto aqui, montava outro ponto ali, botava um caminhão ali, aquela loucura. Hoje eu não preciso mais disso, porque eu levanto cedo, saio da minha casa, tomo um cafezinho e venho direto para o lugar de trabalho. É uma segurança social para essa pessoa que não tinha essa condição até não ser regularizada junto ao departamento. O sistema que a gente adota hoje no DR, já há algum tempo, né, contribui muito para isso. Eu acho que seria muito difícil esse sistema a gente chegar onde nós chegamos. A partir do momento que eu notifiquei uma pessoa na rua, mais de 60% dos dados já estão no sistema. Eu apenas complemento com a história, tá? Como é que foi a abordagem, a fiscalização, e peço para gerar o relatório de ação fiscal, que a gente gera o croquis de localização e as imagens. E a ferramenta, ela permite que nós façamos o controle financeiro disso. E com isso, a gente evita que o Estado mande para nós recursos. Então, aqui a gente faz os investimentos necessários, né? Aquisição de veículos, a própria tecnologia a gente aplica, né, para adquirir esses equipamentos, investimento em obras, investimento em placas, ou seja, esse recurso nós conseguimos gerir ele da melhor forma possível. Então, eu quero colocar outro papel aqui, né, para me aproveitar aqui essa autorização que eu tenho, e fazer fluir aqui. Quando precisar de crescer, eu vou dar menos de novo. Se puder crescer, eu vou crescer. Faixa do domínio hoje é meu bem, transformou minha vida. É isso, gente. A tecnologia ela é feita para associar essas pessoas e facilitar a vida delas para que elas também tenham a possibilidade de se regularizar. Muitas vezes a gente quer só notificar. O CIDER, como eu falei, é uma grande plataforma, um grande ERP, então convido vocês a conhecer um pouquinho mais. Trouxe aqui 3 cases bem específicos, né, bem pontuais. Agradeço muito a atenção de vocês. Deixo à disposição aqui o nosso QR Code para vocês conhecerem. Depois vai ser também divulgado aí essa apresentação. E aqui na sequência está o meu contato também. Fiquem à vontade, qualquer dúvida que tiverem ou quiserem conhecer mais algum case, por favor, estou à disposição. Obrigado.